Alô, você do outro lado da telinha. Eu sou o Jefferson. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série do Mago de Riga, o grande Mikhail Tal, considerado por muitos, inclusive por mim mesmo, pessoalmente, o melhor jogador de xadrez de ataque de todos os tempos. Bom, eu peguei aí na internet o livro Ao Ataque, que é a biografia, a vida e obra do Tal, e eu pretendo usar o livro, e as partidas que eu acho julgar mais interessantes aqui no meu canal, sempre de uma forma bem simples, procurando passar lance a lance e entendendo as ideias por trás, lembrando sempre que eu sempre passo tudo no tabuleiro e procuro não usar a engine, entendeu? Até porque eu acredito que, pelo menos para o meu nível, abaixo de 2.000 pontos de rate, a engine, não adianta você ter um alfa zero, entendeu? Qualquer engine pode, eu acredito que atrapalha mais do que ajuda. Acho que a ideia é ir passando lance a lance mesmo e entendendo, procurando entender. E no caso meu, seguindo aqui o livro do Tal, vendo o que ele fala dos lances dele. É um livro muito didático. Tal, além de um grande jogador de xadrez, era um excelente pianista e um excelente escritor também. É um livro muito leve, muito bom. Recomendo a todos que adquiram e estudem. É muito legal mesmo. Além de você aprender muita coisa bacana, uma forma romântica, mais moderna, de você jogar o xadrez, a visão do Tal, e principalmente ele é um cara muito engraçado, entendeu? Muito criativo, assim, realmente uma personalidade muito cativante do Tal. Aqueles que lerem o livro vão dar algumas risadas de alguns pensamentos e reflexões do Mikhail Tal, Pois bem, sem mais delongas, uma pequena introdução, vamos à partida. Tal começa com o peão do rei, E4, tranquilo, É de se esperar que um jogador de ataque queira procurar as posições mais abertas. E com o movimento E4, peão rei, também preferido do Bob Fischer, que é um grande jogador de ataque, o jogador de brancas, que tem o primeiro lance, está procurando fazer isso, E6 aqui, nós temos aí uma resposta da defesa francesa. E, bom, normalmente pode levar muitos caminhos, Uma defesa bem complicada, tem que saber jogar contra ela direitinho. Confunde muitos jogadores iniciantes aí, quem não tem tanto conhecimento de abertura. Eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade de jogar contra um bom jogador de francesa. D4, um lance lógico e natural, já que na defesa francesa as negras cedem, pelo menos num primeiro princípio, ao centro. Tal simplesmente ocupou e abriu aí as suas diagonais para os bispos. E, enfim, a dama já tem um alcance maior. D5, apesar de não ser um grande conhecedor de teoria, de aberturas, normalmente eles jogam E6 para jogar D5 e já combater o centro, Acredito eu que tem a variante do avanço aqui e a variante das trocas, que leva a posições de cunho mais fechado, tipo D4, D5 e por aí vai. Tal aqui ele mantém a pressão no centro, simplesmente joga cavalo D2, tudo bem teórico também, Desculpem aí, estou gravando de noite, mas mesmo assim tem alguém com música aqui, mas acho que já está bom. Vou continuar. Então as negras jogaram C5 aqui, aproveitando que esse peão está meio voando,
E é um peão meio siciliano, né? Quem conhece E4, C5 sabe que esse peão é um pouco siciliano. Bom, a lógica por trás do lance é uma lógica bem direta, é combater o centro bem montado das brancas o mais rápido e agressivamente possível. Esse jogador, Israel Zilber, é um jogador bem ativo, né? Sem contar que agora um cavalo C6, o peão ele está para frente da estrutura, né? O cavalo ele não fica atrás do cavalo em C6. Isso normalmente é uma coisa boa de acontecer. Tal resolve tomar em D, tranquilamente. E o jogador de negras toma de dama aqui D5, né? E teoricamente ele está quase ganhando esse peãozinho aí que está sendo atacado por duas peças, né? Parte ruim é que, como está na abertura, normalmente, geralmente, como regra geral, não é muito bom que você tire a dama. Mas, se a gente pensar logicamente, foi o que eu pensei quando eu estava passando nas minhas análises de cabeça no tabuleiro, também não é ideia tão ruim, já que, por exemplo, o cavalo ele foi desenvolvido para uma casa não tão natural. A casa mais natural para esse cavalo em questão, que está em D2 nesse momento, é a casa C3. Cavalo C3 não pode ser feito justamente por ele estar em D2, entendeu? Ele não incomoda a dama. Então, apesar, né, da teoria aí, né, de que você não deve mover a dama prematuramente, tirar os cavalos primeiro, depois os bispos, rocar e por fim tirar a dama, totalmente aceitável nessa jogada aí, dentro das minhas possibilidades aqui. Tal simplesmente joga cavalo de GF3, ele não dá muita bola aí para defender o peão, como o morph também, ele dá mais ênfase ao desenvolvimento das peças. Aqui, um lance bem lógico, entendeu? Tira o cavalo já lutando pelo centro e fica um passo mais perto do roque curto. Basicamente é isso, né? Aqui cavalo C6 e as negras seguem com o plano de botar muita pressão no centro, principalmente nessa casa D4, que tem esse peãozinho aí que elas decidiram por não tomar, né? Poderia ter feito C tomar D aqui, não sei, né? Acredito que trocar um peão de canto por um peão de centro normalmente é uma boa pedida. Mas esse peãozinho também acredito que não ia muito longe, não. Até porque na fase de abertura é importante você desenvolver o mais rápido possível as peças, né? Pelo que eu entendo de xadrez. E assim, acho que foi um bom lance de desenvolvimento. Cavalo em casa natural, lutando pelo centro, pelo pequeno centro, e botando pressão aí na casa D4, né? Tudo muito lógico, né? Acho que a lógica por trás dessa é bem fácil de você ver. Até porque uma outra coisa que eu estou observando aqui, se D toma C5 aí também, você está trazendo o bispo negro do time negro mais para perto, para a casa C5, aí já aponta aqui para a casa F2. A gente sabe muito bem, quem acompanhou a minha série aqui do canal Polmorfo Imbatível, que o ponto F2 e o ponto F7 é o ponto principal. Os românticos, eles adoram atacar aí. Enfim, cavalo C6, lógico, natural, tranquilo, vamos que vamos. Aqui bispo C4, aquele famoso bispo italiano, né? E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, né? Caracteriza a abertura italiana. E, bom, múltiplas ameaças aqui. O tal ele desenvolve de uma forma simples, porém bem aguda, né? É a casa, acredito eu, que deixa o bispo em maior atividade, né? É um ataque direto a queima-roupa na dama e prepara para o roque curto aqui. Então, numa jogada só, ele já vai ganhar um tempo, que vai ter que mexer com a dama. Então, apesar do cavalo que nasce aqui na casa B1 e para C3 não poder incomodar normalmente, o bispo já veio com ganho de tempo. Então,
aquela coisa das regrinhas gerais que eu tinha falado anteriormente são extremamente válidas. Tá aí o Mikhail Tal provando que tudo bem, você tem que ter uma mente aberta no xadrez, mas caso você não esteja no momento criativo nem nada, simplesmente seguir com a teoria debaixo do braço, principalmente de aberturas, é bem válido, né? Ou seja, as negras vão ter que mover com a dama. Ele puxa aqui a dama para H5. Repare que a atenção desses peões aí está há muito tempo já, e acho que não tem problema nenhum. Puxou a dama para H5 aqui, que é a casa mais ativa, diria eu. Voltar com a dama para D8, não sei, parece ser passivo demais. Tipo assim, já que sacou a dama, né, vamos botar ela na melhor casa de atividade possível. Uma coisa que eu estou observando aqui é que as damas estão fazendo um challenge aqui, né? Estão se desafiando. Caso esse cavalo pule aí, vamos supor, C toma D, cavalo toma D, e o cara pode fazer dama toma D1 aqui, cheque, e rei toma D1. E assim, as brancas perderiam um roque, entendeu? Então, bem ou mal, uma casa bem ativa. Eu mesmo, na minha análise de tabuleiro, consegui achar facilmente. Porque eu também penso como se estivesse jogando com negros, entendeu? Pô, se eu tivesse de negras com a minha dama, eu levaria para H5, né? E, bem, por aí vai, né? Tal simplesmente tomou lá, peão de canto por um de centro, e está pedindo que o bispo tome em C5. O bispo vai sair com ganho de material, né? Mas, tudo bem, tá tranquilo. Acho que não tem muito que... Como é que eu posso dizer mais sobre isso? Na verdade, ele está atraindo o bispo aqui e tem uma ideia bem audaciosa, bem ao estilo tal mesmo. Acho que o rocar também não estava errado aqui, né? Já que a dama está em H, um roque curto também, e manter a atenção lá, já que manteve durante tanto tempo. Mas, enfim, foi o lance que entrou para a história, né? A parte boa desse lance, né, já que a gente tem que comentar o máximo que a gente puder, com a visão que a gente tem hoje, é que abre a coluna D. E de raio-x, a dama já está tocando, por exemplo, lá em D8, entendeu? Que é na orelha do rei. Reparem, por exemplo, e a gente sempre para reparar, os cavalos do tal meio que já saíram, o bispo está em C4, e a coluna D acabou de ser aberta. Em comparação às negras, esse rei está muito no centro ainda e ele está longe de um roque curto, entendeu? Em um roque grande aqui, o roque longo chamado, tem que tirar o bispo e rocar, mas mesmo assim, essa estrutura com 2 peões talvez não seja a melhor opção. Uma boa estrutura de peões normalmente colabora muito para que o rei fique bem protegido. Então, rocar curto é interessante. Eu acho também que D por C5 é justamente por causa disso, para abrir a coluna D, né? Tal, sempre querendo abrir linha de ataque. E como o cavalo do rei e o bispo do rei das negras, né? Ele vai ter que tirar o cavalo, vai ter que tirar o bispo e rocar. Então, olha quanto lance de desenvolvimento, né? O tal já pode rocar em uma aqui. Então, bem ou mal, pode ser, pode não ser, mas a impressão que eu tenho é que ter tomado de dama, a princípio parecia uma ideia realmente interessante. Eu gosto de realmente tentar entender por que o jogador fez o que fez, mas, por outro lado, com esse ganho de tempo e essa dama no canto aí, eu já não sei, entendeu? Se realmente foi a melhor jogada. Aqui as negras respondem da forma mais natural e lógica do mundo. Bispo toma C5, esse bispo aí também siciliano, e apontando para casa F2 aqui e ficando um pouco mais perto do roque curto, né? Então, sei lá, tudo bem. Jogada normal, assim, né? Nada de mais, né? E aqui vem uma jogada que eu, pelo exemplo, no meu caderno, nas minhas análises, eu botei um ponto de exclamação, que é o lance cavalo E4. Bom, primeiro de tudo, coloca um cavalo no centro, que normalmente é um excelente negócio. Quanto mais centralizada a peça, mais poder de fogo ela tem, né? Maior o alcance. Principalmente um cavalo que tem essa dificuldade. Quanto mais para o canto, pior. Então, um cavalo em E4 é um cavalo muito forte, é um cavalo monstro, né?
Segunda coisa que tem que observar é o ataque direto no bispo aqui de C5, que acabou de ser desenvolvido pelas negras no último lance negro. Tem outro ponto também que é interessante nessa jogada, que abre essa diagonal para o bispo aqui de C1. O bispo branco aqui da dama, né, das brancas, ele já ganha vida, já ganha muita atividade. Se você olhar, ele já está raspando ali a dama de H5, entendeu? Já vai limitando essas casas negras aqui, o que é uma coisa bastante interessante, já deu vida a uma peça. E uma outra coisa também que eu observei nas minhas análises é que, bem ou mal, se as negras quisessem sacrificar em F2 e dar uma de herói aí, alguma coisa, esse cavalo aqui faz com que as brancas não percam um roque, entendeu? Por exemplo, se der uma doida aí qualquer e bicho toma F2, simplesmente com esse cavalo de E, ele também defende o ponto F2, que normalmente é um ponto muito frágil, principalmente na fase de abertura, entendeu? Então também serve para defender. E um outro ponto também que eu observei nas minhas análises é o seguinte: o cavalo em E4 está aí centralizado, ele evita também que o cavalo das negras ali, o cavalo de G8, né, ele saia para a casa natural F6. Normalmente o cavalinho de G8 ali, ele costuma sair para F6, ele não pode mais, porque esse cavalo F6, cavalo toma F6. Vou até fazer essa aqui, ó. Por exemplo, se cavalo F6, cavalo toma F6 e a estrutura vai ficar horrível. Olha só essa ilha de peões. São 3 ilhas de peões, peão dobrado, entendeu? Tem um buraco aqui. De certa forma, para alguns dinâmicos pode ser até interessante, que a torre de H8 pode vir para G8 e começar a bater aqui no peãozinho de G, né? Mas estruturalmente, no longo prazo, isso aí vai ser uma droga, porque vai ter que botar o rei no centro. Tá aí uma posição interessante, né? Mas só para ilustrar mesmo por que eu coloquei um ponto de exclamação nesse cavalo E4. Porque é uma jogada que faz múltiplas coisas, entendeu? Eu achei realmente muito bacana, muito legal. Então vamos continuar, o lance da partida está aí com essa setinha azul. Simplesmente as negras jogam o cavalo para E7, justamente para não ter que dobrar a estrutura de peões. Embora olhando numa análise mais bem louca aqui minha, trocar a peça com negras é um bom negócio e abrir a coluna G aqui, né? De repente a torre em G8 as brancas não iam poder rocar curto, né? Ou se rocasse, já tinha bastante ataque aqui, com a dama nessa parte do tabuleiro. Enfim, quando você está analisando, você não tem que ter pressa, você tem que realmente ir vendo lance a lance e as suas ideias. Depois você pode até botar nas análises do computador e achar que a ideia é absurda ou seria um erro, mas de qualquer forma é bom você ir criando suas próprias ideias, entendeu? O bispo não está caindo, obviamente, de C5, porque a dama em H5 está segurando, tá? Ou seja, essa dama, de certa forma, está com alguma função, ela pode sobrecarregar, entendeu? Enfim, é isso. Tal simplesmente joga bispo C5 e eu também achei esse lance excelente, porque desenvolve uma peça e é o tema da obstrução. A dama que estava tocando ali estava segurando o bispo de C5 não está mais. Esse bispo de C5 está no A e o tal, de uma forma bem criativa, né, jogou o bispo ali na frente como se estivesse assombrando a dama no canto, entendeu? Para você ter uma ideia, até uma dama no campo, sendo a peça mais forte do tabuleiro, né? As damas são as mais fortes, valem teoricamente 9 pontos. No canto elas ficam muito limitadas, né? Então, mas aí uma originalidade do Mago de Riga. E a gente, olhando ponto a ponto, os cavalos estão bem centralizados, os bispos estão voando. E não sei, as negras parece estar um pouco fora, né? Principalmente essa dama aqui das brancas, a dama em D1, apesar de não ter se movido ainda,
ela tem uma diagonal muito boa, assim, né? Então, acho que o tal deve estar melhor aqui. Não sei a pontuação de engine, obviamente, mas aí isso é um ataque indireto aqui ao bispo de C5, né? Se as negras bobearem, vai cair peça. Vendo isso tudo, o jogador de negras, o Israel Zilber, né? Acredito que seja assim, ele fez um lance muito interessante que eu também coloquei um ponto de exclamação. Porque aquele bispo meio que não tinha defesa, né? Essa armadilha do tal aí foi interessantíssima. Inclusive no livro Ao Ataque, em algum momento lá, o próprio Mikhail Tal fala que ele gostava de cair nas armadilhas pelo simples prazer de sair delas, entendeu? Ele gostava muito do xadrez original mesmo, assim. Uma característica da personalidade, né, que ele revela no livro. Bom, vamos a esse lance. Esse lance é um ataque triplo, né? Primeiro, que ele está ameaçando tomar o cavalo de E4 com o cheque, né? Que é uma bomba, assim. O cara realmente devolveu o ataque com outro bem forte. De raio-x também está tocando no bispo em C4. Se, por exemplo, vamos ver aqui, cavalo tomar aqui, a dama já toma aqui também, entendeu? Então já é um ataque duplo bem interessante. Vou voltar aqui, só para efeito de ilustração. E também tem um outro fator, que é o peãozinho, né? Se a dama entrar, por exemplo, nesse peãozinho que eu estou aqui encostando para vocês, já vai atacar a torre e o cavalo de F3. Já, bem ou mal, já é um duplo. E já é uma coisa muito ruim, né? E não roca curto nunca mais, vai cair peça, um rolo danado. Então eu coloquei um ponto de exclamação justamente porque eu achei extremamente interessante. O bispo está sendo duplamente defendido, então não rola agora. Assim, no ruim de tudo, se esse bispo tiver com problema, você sacrifica ali, né? Sacrifica não, você troca a peça, né? Porque tem o cavalo de E7 que você simplesmente pode estourar o bispo ali para ele não cair, para não perder a peça inteira e segue o jogo, né? Embora a gente saiba que o par de bispos é uma vantagem. O lance do tal é esse lancezinho aqui de azul. Fez um lance que eu também coloquei um ponto de exclamação, não consegui achar a melhor continuação aqui. Eu acho ótimo quando eu não acho o lance do grande mestre, mas com certeza numa partida eu vou pensar com carinho e com certeza vou conseguir colocar. Por quê? Esse lance é bom. Dama D3, não é isso? Dama D3 segura as duas peças que estavam no ar, mantém a pressão do cavalo de E4 sobre o bispo de C5 e, caso a dama tome agora aqui o peãozinho, talvez não seja uma ideia muito boa. Por exemplo, se a dama toma esse peão, simplesmente as brancas rocam e, como eu acredito, olha só, tá vendo? Dama e torre conectada na torre, na coluna D, e já está bem forte isso aqui. Pode inclusive tomar de bispo em E7, querer entrar alguma coisa. Claro que por enquanto, olhando as peças, eu procurei bastante no tabuleiro e não encontrei nenhuma entrada. Mas aqui já demonstra uma grande força, né? Os cavalos centralizados e principalmente abriu aqui a coluna G, que pode ser utilizada por uma dessas torres para botar pressão no peãozinho de G7 lá em cima, nesse peãozinho aqui, ó, que eu coloquei em vermelho aí para vocês. Então, eu acredito que por isso tudo que eu falei, tomar esse peão é um peão envenenado. É aquele tipo de peão romântico mesmo, entendeu? Que o cara sacrifica e depois ele vai ter muita atividade. E conhecendo o Mago de Riga, o grande Mikhail Tal, a gente sabe que ele já é do estilo dele sacrificar a peça para abrir linhas e colunas e obter um ataque normalmente fulminante, né? Só vou voltar aqui às minhas ilustrações. Nada disso aconteceu de verdade, tá? O que aconteceu de verdade é o lance
B6 aqui, né? Simplesmente as negras seguraram um bispo que está voando aí há um tempão. Era o jeito que tinha, ele não quis recuar, até porque eu acho que não tem nenhuma casa relativamente boa, né? E bem ou mal pode abrir a diagonal aqui para esse bispo de casas brancas aqui, das negras. De repente ele pode fazer um fianqueto aqui na casa B7 e poder lutar no centro, que essa diagonal está toda aberta, tem 2 cavalos, enfim. Eu acredito que essa seja a ideia aqui, né? O único mal é que se cavalo toma C5, vai ter que tomar de peão e vai ter 3 peão isolado, né? Peão isolado de A e o peão isolado de C. São algumas coisas que, no final, né, estrategicamente, pode ser muito ruim, porque a debilidade é onde normalmente o seu adversário deve atacar, né? Enfim, depois de B6, as brancas simplesmente rocam grande, né? Chamado rocão ou roque longo. E as negras rocam curto aqui, né? Então, roque para alas opostas, né? Para alas diferentes do tabuleiro, normalmente leva a posições muito agudas, muito dinâmicas, com grande desequilíbrio, né? Tudo que o Mikhail Tal gosta. Então, depois dessa batalha teórica aí, acredito eu, na abertura, as brancas conseguiram uma excelente posição. Acho que a dama está mais centralizada, as 2 torres já estão conectadas, os cavalos estão bem centralizados e já pode começar um ataque à baioneta aqui. Enfim, eu preferiria estar de brancas nessa posição. Está aqui um dos lances que eu achei muito bonitos e que fala muito a respeito de como é a criatividade e a originalidade do Mikhail Tal. Bispo F6, jogou simplesmente o bispo na fogueira e se tomar aqui, não pode tomar, né? Só fazer uma pequena observação. Cavalo toma, sei lá, rei qualquer coisa aqui e de repente já levou a dama para casa, né? Então, é um lance muito ousado, de uma criatividade enorme, mostrando aí o talento e a velocidade do Mikhail Tal, né? O cálculo dele era muito bom também. Então, vou até fazer de novo aqui, porque realmente bispo F6 não é para qualquer um não, cara. A refutação eu achei interessantíssima. O cara viu isso tudo e jogou simplesmente dama F4 cheque. O Tal traz o rei para B1 e aí, agora sim, G toma F6. Aí você deve ter pensado, poxa, Jefferson, mas o Tal, pô, ele é o mago, ele tira a cartola, ele sacrificou o bispo inteiro, basicamente para ter essa coluna G aberta, entendeu? É muito ao estilo romântico mesmo, né? O Murphy também fazia muito isso. E tem uma frase no livro, que é uma frase muito famosa do Mikhail Tal, que é o seguinte, leve o seu oponente para uma floresta onde 2 mais 2 é igual a 5 e só exista saída para 1. Então, baseado nessa frase do Mikhail Tal, bem-vindo à selva, que é com muito bravura, muito destemor, ele vai e taca aquele peão F6, é muito abuso, muita ousadia mesmo, e de repente ele abriu aí, tem 3 ilhas agora de peões, tem peão isolado em H, tem esses cavalos aí, o cavalo já está encostando nesse peão de F, enfim, muita coisa acontecendo aqui, e ele entregou a peça, um sacrifício, acredito eu, que de longo prazo, né? No curto prazo, ninguém fala muito bem o que vai acontecer, né? Enfim, agora vai ter que jogar com o máximo de energia, agora vai ter que partir para dentro com tudo, porque se as negras conseguirem estabilizar essa posição e trocar muitas peças, o ataque simplesmente vai ser estancado e com a peça a mais eles vão vir aqui, vão simplificando, amassando e já era, né? Então, já que é uma posição muito dinâmica, né, de duplo gume, o melhor para o Tal é realmente tentar aproveitar essas debilidades aí que ele criou na ala do Rei das Negras. A alto custo, ao custo de um bispo inteiro, basicamente.
Primeiro lance eu consegui encontrar, a lógica natural, G3, já atacando a dama, para ver se o cavalo toma em F6 com cheque aqui, e o cavalo em F6 vai ser um monstro, né? Por exemplo, cavalo F6 já ameaça, dentre outras coisas, o cheque mate, a entrada de dama fulminante lá em H7, não é isso? É isso mesmo. Então, tem que mover a dama para algum lugar. Ele moveu a dama para H6, que é justamente para ficar segurando esse ponto. Então você vê que o sacrifício ele meio que tem a sua lógica, que é manter a dama passivizada, né? A peça está passiva nesse exato momento. E agora cavalo F6 não funciona porque a dama toma F6 e entregou peça e abriu de forma inútil, né? G4 aqui por parte do Mikhail Tal. Ele simplesmente mantém o plano dele. Óbvio que existe um ponto em contato de G5, entendeu? E tem esses dois cavalos que estão controlando essa casa, e um cavalo em G5 aqui pode ser muito, mas muito perigoso mesmo, entendeu? Potencialmente perigoso, é um danger danado. Então, G4 é uma ameaça bem forte, né? Ele vem a baioneta aqui. A dama voltou para F4. Acredito que a lógica por trás do lance é quebrar, né, desativar esse ponto de contato de G5. Agora, se o peão vir para G, não necessariamente é obrigado a tomar. E principalmente a dama em F4 continua segurando o peãozinho de F6. Essa entrada cavalo F6 cheque pode ser muito, mas muito mortal. Um descuido aqui, cavalo F6 cheque, para onde o rei for, está tomando dama H7 com efeito demolidor aqui, né? Provavelmente de mate. Então tem que continuar. Uma coisa que é importante estrategicamente falando, quando você tem um plano, mesmo que ruim, é melhor do que nenhum plano. E já que o tal está com esse plano aí, apesar das brancas terem material a mais, não fica muito claro como é que vai defender também, entendeu? Então, 2 mais 2 está dando 5 aqui. Uma coisa que eu dispenso muito a utilização das máquinas, dos computadores, das engines, é justamente que se você jogar na engine, o negro está ganho, entendeu? Mas, assim, é uma coisa que o Tal sempre falava, existem os sacrifícios corretos e os meus, entendeu? Que é uma frase até engraçada, mas é uma frase muito verdadeira, que fala muito sobre o espírito romântico, né? Porque hoje em dia ninguém faz uma coisa dessa, entendeu? Hoje em dia meio que a originalidade acabou, hoje em dia é muito livro, um ou outro que se arrisca dessa forma, né? Por isso que eu sou tão fã do Tal, pela coragem dele. Ele segue com o plano dele, G5, entendeu? No rumo de tudo se trocar, ele vai abrir a coluna G, que é o motivo pelo qual ele sacrificou o bispo, né? Então ele segue com o plano dele e agora vai ter que tomar, porque senão cavalo toma F6 cheque, simplesmente vai ser... Está colocando um ponto de apoio muito forte, entendeu? Esse cavalo apoiado por esse peão. Eu acredito que, pelo menos é o que eu penso, né? Foi por isso que as negras aqui tomaram, F toma G5, e pelo menos nas minhas análises eu errei. Com qual dos dois cavalos você tomaria de volta, né? Ou você faria algum outro lance, do tipo torre D1 para G1, né? Para colocar uma cravada forte, né? Ele tomou o cavalo de F, G5. Eu, na verdade, eu teria tomado com outro cavalo, que eu achava que eu ia estar tentando dar mate ali. A ameaça de mate é constante e esse cavalo é muito forte. Você olha assim a posição, o bispo de Casas Brancas não entrou, as duas torres desconectadas e esses cavalos conectados estão longe do centro e o bispo em C5 também não está fazendo muito, né? Pode nem tomar o peãozinho de F2 aqui, que tem aquele cavalo em A4 segurando. Enfim, a posição ao estilo Tal mesmo, ele adora fazer esse tipo de coisa, né? Aqui as negras sabiamente tentam fechar esse buraco que de uma forma tão heróica aqui o nosso mago de Riga abriu. Cavalo G6 super lógico natural, tentando tapar a diagonal de algum jeito. A coluna, aliás, né? Coluna G que se abriu.
E o tal não tá nem aí, tá atacando tudo. Esse ataque, a baioneta tá realmente cutucando e ferrando. Pô, não precisa ainda dizer qual é a lógica por trás desse lance? Acho que o lance fala por si mesmo, né? H4 para jogar H5 e simplesmente expulsar esse cavalo daí. O tal tá querendo abrir linha e as negras estão querendo fechar, entendeu? Aí vocês podem me dizer, mas são dois atacantes contra um defensor. A dama está tocando nesse peão de H e o cavalo em G6 também. Mas essa seria mais um sacrifício e dessa vez assim, a dama, a torre e o cavalo, todo mundo apontando para o ponto H7, entendeu? Então acho que abrir essa linha aí para o tal não seria um bom negócio. Cavalo B4 ataca a dama diretamente e traz o cavalo aqui mais para a ala, né, pertinho da ala. Esse cavalo também é muito perigoso. Contra-jogo das negras eu achei interessantíssimo. Só que é o seguinte, voltando aqui rapidinho, aquele foi o lance que entrou para a história. Eu achava que o cavalo para cá, ó, ele era muito mais forte, porque ele dá um duplo aqui, o cara ia ter que tirar a dama para algum lugar e depois comer esse bispo aqui, que ele está muito ativo, né? Você pode ver que a estrutura de peões das negras tá debilitada e tal. E não sei, aqui ia ter que trocar a peça. Aqui, de um modo geral, quanto mais peça trocar, melhor. Então, se faz realmente necessário, né? Eu achava que esse lance era mais forte. Então, só voltando aqui, foi um pensamento meu. Foi jogado que é a setinha aqui, que também tem sua lógica, vai ter que tirar a dama para algum lugar. Ele tira justamente para H3 aqui, né? Tirou para H3 e agora, de raio-x, se esse peão não existe, a gente tem 3 peças atacando o ponto H7. Então, o tal, apesar de não ter material, você também não sente muita falta do material que está faltando, né? Que ele entregou. Porque ele joga com muita energia. As peças que ficam no tabuleiro são peças estrategicamente muito bem colocadas e que botam uma pressão ferrada, entendeu? É difícil do cara defender, cara. É complicado. Parece que é o tal que tem vantagem material, né? Porque ele vai e volta, e tem essa torre aqui bem colocada em D1, tá vendo? Tá dominando a coluna inteira. Os cavalos estão muito perto da ala do rei, tem linhas abertas, né? Ele querendo abrir, as negras lutando para fechar. Então você vê o caos no tabuleiro, é o cara que não tem medo de arriscar, entendeu? Aqui as negras fazem um lance E5 e o objetivo principal é justamente atacar a dama, né? É um ataque direto, aquele bispo que está lá paradinho em C8 está tocando na dama aqui, né? Um ataque é descoberto, né? Que fala. Só que como todo lance tem seus prós e contras, uma coisa que eu acredito que tem que comentar é que agora o cavalo e o bispo de C4, que eu chamei o bispo italiano, estão apontando justamente para o ponto F7, que está sendo protegido pela torre e pelo cavalo. Então são dois atacantes, pela torre e pelo rei negro, desculpem. Então abriu essa diagonal aqui, ele conseguiu fazer um ataque indireto, tudo bem, mas esse bispo ele ganha muita vida, entendeu? Ele ganha muita vida mesmo. Só voltar um lancezinho, você vê como com o peão aqui em E3, existe uma barreira, um bloqueio que impede que esse bispo em C4 tenha alguma vida, né? O bispo italiano aqui que eu falo. Quando ele faz isso, é 5. Tudo bem, ele está atacando, mas olha essa diagonal bem forte, né? Porque, de um modo geral, eu acredito que as negras, se elas começarem a trocar muito material com as brancas, até porque as peças dela estão muito mal desenvolvidas, né? Trocar uma peça que está ruim por uma peça boa do adversário normalmente é bom negócio. Então, o que acontece? Não sei, entendeu? Foi um ataque meio prematuro, eu achei bobeira, assim, eu botei um ponto de interrogação. Embora, óbvio, a gente entenda a ideia, né? Eu só sei que esse bispo de C4 realmente ele ganhou uma vida muito forte, que ele de raio-x ele já está tocando no rei, né? Lá de G8. Enfim, o tal tem que mover com a dama. Ele simplesmente move para G2, colocando aí nessa coluna G que ele abriu, né?
Daqui a pouco está chegando H5 e por aí vai, né? Tomar de cavalo acho que é um péssimo negócio. No ruim de tudo já tem descoberto aqui. Estou imaginando várias coisas aqui já, né? O bom do tal é isso, que as posições são muito dinâmicas, né? Ele realmente é muito forte, assim. Deixa que as peças meio soltas e tal, mas todas jogam muito bem. Estou com pena, por exemplo, da torre de A8, que até agora não sabe o que é jogo, né? E no ruim de tudo, se o tal pudesse jogar agora, se jogar cavalo F6 cheque e depois com a dama em G2, ele já está tocando de raio-x a torre lá em cima. Deixa eu dar só um clique em cima dela. Essa torre aqui, ó, ela já está sendo tocada de raio-x. Então, essas nuances, esses detalhes, eu realmente não enxergo aqui. Eu só enxergo no tabuleiro, que eu acho que é a forma correta de se estudar, entendeu? Mas é uma coisa a ser observada, entendeu? Outra coisa também é que está na linha do rei, entendeu? Se fizer alguma besteira, o cavalo pode pular, por exemplo, para uma casa aí qualquer e ganhar uma dama, enfim. N ameaça. Esse tipo de coisa você tem que ver para entender por que o bispo F6 do tal, mesmo ele sabendo que tinha contra-jogo, era tão interessante. O tal mesmo no livro Ao Ataque, ele fala isso, que ele não procura ser teoricamente perfeito, nem terminar as partidas dele com técnica, mas ele procura realmente as ideias mais originais. E você vê isso na prática, entendeu? Que num campeonato em Riga, no Palácio dos Pioneiros, onde essa partida foi jogada, o tal era bem jovem, mas desde cedo ele era um cara ao estilo tal, entendeu? Bem agudo, bem agressivo, romântico como ele só. É um morfe aí mais contemporâneo, né? Bispo F5, entendendo a lógica por trás do lance, é bem simples. Desenvolve a peça para um ponto muito interessante, entendeu? Já está aí com dois atacantes nesse cavalo, contra um só defensor, que é o outro cavalo, mas tem a dama que em G2 está defendendo, mas bem ou mal pode ter uma troca grande de peças. Agora, eu só estou tocar aqui nessa torre aqui, na torre lá de A8 não está mais caindo, que as duas torres estão realmente conectadas, né? E, enfim, né? Eu acho que é uma jogada boa. Eu estou colocando a casa F2 em evidência, que mais uma vez, né? O cavalo, esse cavalinho aqui, o cavalo e o bispo de raio-x estão tocando no ponto F2, né? Se esse cavalo sai para algum lugar de mau jeito, simplesmente bispo toma F2 cheque e pode cair uma torre aí. Então, a posição é realmente de duplo gume, entendeu? Tanto brancas quanto negros, não está muito claro como é que pode fazer para ganhar e por aí vai, né? Enfim, temos que continuar. O tal, né, ele sempre fiel ao ataque dele, mandou logo o H5 aí para abrir, e se esse cavalo sair, o descoberto vai ser mortal. Vou colocar só uma variantezinha boba, vamos só que o cara seja materialista, e puxe o cavalo, sei lá, para cá, um exemplo bem bobo, né? Já pode acontecer uma coisa do tipo assim, entendeu? Depois, sei lá, o rei para cá e bum, né? É uma das variantes, é uma variante bem boba de cabeça, assim. Mas posições do tal normalmente leva muita complicação, que é uma coisa que ele adorava. E alguém com o poder de cálculo que ele tinha, posições dinâmicas assim, levava uma vantagem muito grande. Por isso que o apuro de tempo dos adversários do tal, né, que ele estava calculando muito ali, bem rapidinho, e enfim. Opa, desculpem, o lance normal foi o de azul. Então ele puxa o rei para E, que sabendo que tirar esse cavalo daí vai dar ruim, entendeu? Em algum momento pode acontecer alguma coisa terrível. Tem muita variante para calcular, por exemplo. Mas é uma posição bem rica. Tá aqui, ó. Meu dever de casa, tá vendo?
cavalo não, rei G7. Mas assim, essa posição aqui é uma posição muito bacana teoricamente, entendeu? Porque o cavalo também podia vir para cá e ia dar uma complicação danada, podia rolar talvez depois um cavalo F6 aqui, aí é muita complicação mesmo, sei lá, depois que o rei vier para não sei para onde, enfim. Isso é uma das coisas boas do jogo do Tau, entendeu? Mesmo não sendo um jogo perfeito, é um jogo muito bonito de ser jogado, com posições muito complexas, muito confusas, e sair dá variante pra caramba, cara. Mas enfim, vamos seguir do jogo, que justamente foi o rei aqui jogando em G7, simplesmente tem que devolver material, né? Tal seguiu com o plano, simplesmente H toma G6, e veja como abre mais uma coluna aqui interessantíssima, né? As negras simplesmente não tomam de volta, fazem H6 para tentar expulsar esse cavalo e tentar manter a linha, a coluna aqui, né? H o mais fechada possível, né? Não abrir linhas para o tal, que o tal tá fazendo uma bagunça danada aqui na ala do rei, né? E enfim, vamos seguir. Bispo toma F7, uma bomba do Mikhail Tal, bem o estilo dele, estava caindo o cavalo, não estava nem aí, entendeu? Simplesmente bispo tomou F7. As negras, torre toma F7, sacrificam a qualidade para ver se estancam o ataque do Tal. Tal não tira o cavalo, ele simplesmente vai lá e toma a torre, G toma F7, e apesar de estar um passo da promoção, né? Que é a casa F8, no caso para esse peãozinho aí, a torre lá está cumprindo uma função interessante e o rei também está controlando essa casa. E segue o cavalo aqui caindo, né? Muito ao estilo tal, bombástico para tudo, tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado. É um xadrez realmente muito original, né? Apesar dessa partida ser jogada em 1949. As negras tomam aqui, H toma G5, tomam um cavalo. O outro cavalo também já está caindo, agora está sendo duplamente atacado. Esse cavalinho aqui que eu estou destacando para vocês, né? Tem simplesmente o bispo aqui e a dama atacando-os. Mas assim, olhando a posição de um modo geral, as duas torres, né? Tanto a torre de D quanto a torre de H, elas estão muito bem posicionadas, né, nas colunas abertas. A dama também está na linha aqui do rei. Então, olha só essa, com muita, como é que eu posso dizer? Muitas linhas abertas, que é assim que o jogo do Tau ia, entendeu? Apesar de ter dois bichos centralizados, cavalo bem, com certeza as negras têm um contra-jogo interessante aqui. E aí começa a mágica do Mago de Riga. Eu ainda não pedi para vocês pausarem o vídeo nem nada, mas essa aqui realmente é do balacobaco, como diria os das antigas aqui, né? E lembrando que agora voltou aquele tema, já que não tem mais a torre, aquela torre lá de A8 realmente tá caindo, né, de raio-x. O que o Tal faz? Se quiser pausar o vídeo e encontrar a melhor solução ou a jogada do Tal, fique à vontade, tá? Bom, pausando ou não, lá vou eu. Bombaço. Cavalo toma G5 e ele não se importa, por exemplo, com esse bicho poder entrar aqui no ponto F, aqui, por exemplo, e ganhar no mínimo aqui a torre, né? Tem muita variante para calcular, muita coisa para fazer, dá uma confusão dos diabos, mas tem um descoberto aqui muito mortal, muito forte. Bicho toma F7, ou seja, ele regalou tudo, é como se ele dissesse, ó, pode entrar e levar minha torre, que o contra-jogo vai ser forte. Aqui, as negras simplesmente tomam um peão, e agora, como eu tinha falado anteriormente, mais uma vez segue aquela torre caindo, mas
basicamente o jogo acabou, entendeu? Porque a ideia das negras é o seguinte, sempre vendo os dois lados do tabuleiro. Por que tomaram aqui em F2, né? Depois eu fiquei pensando, porque tipo assim, já que o cara tá agredindo e muito, entendeu? Tomar em F2, tomar a torre, talvez não seja um negócio tão ruim, entendeu? Ia ter um contrajogo bem mais violento. Quando o jogador de negras, né, o Israel Zilber, faz dama toma F2, a ideia é muito lógica e muito simplista, né? Ele quer trocar dama toma dama, bispo toma e ter esse Itaú de vantagens aqui, o material, né? Que nem sei se é tão bom assim, né? Mas tudo bem. O material deve estar mais ou menos igualado aí. Mas de um modo geral, eu achei muita inocência, porque tem um lance aqui maravilhoso. Eu, particularmente, eu analisei a partida em 2 dias. Quando eu cheguei aqui nessa posição, eu estava muito cansado. E, assim, eu queria acertar todos os lances do tal, entendeu? Eu queria que meu palpitômetro, né? A minha capacidade de fazer palpite tivesse na nota máxima. Eu vou fazer uma variante aqui, antes de revelar qual foi o lance do tal. Por exemplo, dama, pegar a dama aqui e tomar aquela torre, né? Vamos ser materialista, burramente materialista. No ruim de tudo, a gente já tem aqui entrada de dama, entendeu? E, enfim, vai ser horrível, entendeu? Caramba, tem até um mate bacana aqui. Deixa eu ver, é isso mesmo? Mate de filidó, é mesmo. Essa dama está apoiada por aquele bispo lá. A única. Tomou. E aqui cavalo C2, mate. Olha só que mate bacana, o mate do filidó. Eu acredito que seja um dos mates mais bonitos da história do xadrez, entendeu? Então, bem ou mal, vai ver como o tal ele não joga pelo material, ele joga pela iniciativa, pela abertura de linhas e colunas e pela oportunidade de sempre estar causando problemas para o adversário pensar, entendeu? Acho que a ideia por trás daquele bispo F6 lá de trás tá vindo aparecendo só agora. Então, uma variante bem bonita que eu consegui achar no tabuleiro, demonstrando os perigos de você ser um cara materialista. E aqui o lance que eu só cheguei no outro dia. No outro dia eu acordei, né, tomei meu café, voltei para o tabuleiro e achei essa belezura de lance aqui. Cavalo E6, cheque. E a dama não pode tomar, porque o cavalo lá em cima está dando cheque, um cheque duplo. Entendeu? Então é obrigado a mover com o rei. E aqui vem uma combinação espetacular, realmente muito bonito. A essência do Mago de Riga é o ataque e foi feito de uma forma precisa. Lembrou muito o Paul Morphy. O Paul Morphy também era muito preciso e muito violento, não tinha medo de sacrificar, não. As negras, simplesmente, rei toma F7, não tem muito mais o que fazer, né? E aí, como é que continua? Qual o lance das brancas, né? Exatamente. Damas G7, cheque, entrada fulminante e, pasmem, entregando o cavalo, né? O importante era justamente entrar. Mais uma peça sacrificada do Mikhail Tal para ter velocidade de ataque, né? Não tinha muito mais o que fazer, simplesmente rei toma E6 e olha a quantidade de material, né? Para as brancas, 2 torres dá 10, com mais 9, 19, 20, 21, 22. Para as negras, 10, 13, 16, 19, 20, 21, com mais 5, 26. Então tem bem mais material. Tudo bem, a gente contou o material, mas agora vamos ver o que as peças estão fazendo. Inclusive as negras, aquele mate ainda funciona, né? Com dama toma F2, cheque aqui. Aliás, dama toma C2 aqui e vão as forras, né? Com mate do filidó. Ou seja, se as brancas errarem a combinação correta, elas estão levando mate, né? O tal realmente é um cara que não tem medo do perigo e ele falava que gostava muito desse tipo de posição.
Aqui, graças a Deus, pelo menos no tabuleiro, eu achei a combinação inteira. Estou passando isso a vocês com muito amor no coração, muito carinho. E a beleza do xadrez do Tal é realmente algo fantástico, né? Dama toma H6, super preciso. Já é violento e olha como todas as peças do Tal cortam o rei de tudo quanto é forma, né? Aqui basicamente forçado, bispo G6. Eu tinha tomado de torre, que também leva muitos caminhos que levam a Roma, mas aí o rei começa a escapar e tal. Tal foi muito mais preciso do que eu. Jogou o dama toma G6 para o rei não vir para baixo, só para cima, né? Cheque. E aqui o rei E7, continua o King Hunter, né? Continua caçando esse rei. Torre H7, cheque. É meio que o matezinho da escadinha, né? O famoso mate da escadinha. Simplesmente rei F8 e dama F7 não é mate, né? E aí agora, né? Como é que a gente vai concluir, né? Tal de forma brilhante. Simplesmente dama G7, cheque. Única, rei E8 e mate 1. Como é que faz? Isso aí. Dama D7, cheque, mate. E até a simetria das peças, né? Eu achei uma coisa bonita. Tudo muito bem calculadinho, tudo certinho. Muito bonito. E acabou que a torre aqui de A8 nem jogou, o bispo em C5 fez nada. Cavalo foi uma peça que ele colocou um pouquinho melhor, mas mesmo assim não ajudou em muito. E, enfim, tinha até um mate bonito aqui do Filidó, mas não deu tempo. Os sacrifícios do Tal, além de causar muitos problemas e levar muitas árvores de variante, ele fala que, pelo menos no livro, algumas partes que eu li, eu não li o livro todo, estou lendo as primeiras partes, que é o primeiro capítulo, acho que é 30 anos de xadrez o nome do capítulo. Então, ele vai dizendo os primeiros passos. O Tal foi campeão em 1960, está em 1949, né? Então era só um garoto jogando no Palácio dos Pioneiros, lá em Riga mesmo. E, enfim, né? Desde tenra idade, o Tal sempre jogou dessa forma, né? Bem aguda mesmo. Então é isso. Tá aí mais um vídeo entregue. Muito obrigado por ter assistido. Eu vou continuar estudando o livro, fazendo as minhas análises de tabuleiro e de coração aberto aqui, tentando passar um pouquinho desse conhecimento que eu estou adquirindo para vocês. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, se inscreve aí no canal para não perder aí os próximos capítulos dessa história. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Fui.